Eu quero continuar na palavra que nós estamos meditando aqui sobre a ética do reino, Sermão do Monte. E abra sua Bíblia aí no capítulo 5 de Mateus. Tem um nome exaltado. Nós vamos ler do 13 ao 16. Capítulo 5, do 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder a sua qualidade ou sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Curva sua cabeça um instantinho. Nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós temos o privilégio de dizer Abba, Pai. Abba, que significa meu Pai, meu Paizinho querido. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Que os teus olhos, Pai, permaneçam em nós. Nós queremos isso, Senhor. Que os teus olhos permaneçam em nós. Que a tua graça, Senhor, maravilhosa graça, continue, Senhor, sendo essa bênção para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra que não muda, tua palavra que não muda, mas sempre nos renova, sempre nos traz algo novo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Obrigado, Pai. Falei na Vilma aqui, ela tem pedido de louvor. Então nós iremos adorar a Deus. Queridos irmãos, nós estamos falando de Jesus, né? Que é o centro da igreja, que é o dono da igreja. Ele mesmo disse lá em Mateus 16 que as portas do inferno, ou seja, as portas da morte, não iriam prevalecer contra a minha igreja. Ele deixa bem claro isso, a igreja é minha. Efésios 6 diz que a armadura é de Deus. Ele nos dá. Nós pertencemos à igreja de Jesus. E em Jesus, irmãos, nós temos resposta para tudo. Para tudo, é impressionante. Em Jesus, você pode ter certeza que agindo como Ele agiu, procurando imitá-lo, como o apóstolo Paulo mesmo escreveu: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser um imitador de Jesus. Eu quero que você pense, que você medite nas pequenas coisas. Eu estou aqui diante de pessoas como eu. Nós, irmãos, temos que reconhecer o tempo todo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós, por nós mesmos, nós não temos condição de chegar a Deus. Quem faz isso é o próprio Deus. O Senhor Jesus falou: olha,
Eu não vou colocar aqui nas minhas palavras, Senhor, eu não vou jogar fora aqueles que o Senhor me deu. O próprio Jesus diz: eu que escolhi a vocês, não foram vocês que me escolheram. Então nós não temos condições, irmãos, de nos aproximarmos de Deus se Ele não se aproximar de nós primeiro. É o Senhor que faz a salvação, que promove a salvação do início ao fim. Tudo parte dele. De graça sois salvos. É de graça. E isso não vem de vós, porque nós não temos condições de entender isso. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, em nossa maneira de ser, nós começamos a ter essa compreensão. E aí o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quando nós vamos pregar, levar a palavra do Senhor, é muito difícil, irmãos, porque cada vida aqui tem uma história, cada pessoa aqui tem um jeito de ser. Mas a palavra, ela nos diz que nós temos que nos aproximar ao máximo, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com a nossa alma, com a nossa maneira de ser. Nós temos que nos aproximar ao máximo de como Jesus é. De como Jesus é. O que ele tem, o que ele fez, como ele agiu. Eu tenho repetido isso aqui. Engraçado, eu estava conversando com o nosso irmão Alex e ele falou assim: eu vou encucar essas coisas na minha cabeça. Assim como eu falei aqui em uma outra palavra, em uma outra oportunidade, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor dá uma ordem: olha, vocês têm que falar a palavra, vocês têm que profetizar, proferir a palavra de Deus, porque ela vai ficar encucada, guardada no teu coração. Então você tem que entender Jesus para se aproximar dele, para ser como ele é. Por exemplo, nós trabalhamos, como eu estou falando aqui, nós somos diferentes. Nós pensando aqui, vamos pensar aqui em várias questões, em várias características, vamos dizer assim, do nosso viver. Nós trabalhamos, ele também trabalhou. Ele sabe que nós precisamos de trabalho. Na quinta-feira, o Espírito Santo falou aqui em nossos corações. Ele, por diversas ocasiões, disse: o meu pai trabalha até agora, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, diante daquilo que Jesus fala em relação ao trabalho, como eu tenho me comportado no trabalho, na empresa que eu trabalho, ou na empresa que o Senhor colocou em minhas mãos para que eu gerenciasse, para que eu dirigisse, porque eu sempre digo que todas as coisas são do Senhor. Nós estamos aqui de passagem. A terra é dele, o céu é dele, todas as coisas são dele, todas as empresas são dele. Então, como você tem vivido isso? Como tem sido o teu comportamento no trabalho? Porque quando nós pensamos em ética, está aqui, se você ler, não somente no Sermão do Monte, mas nas parábolas, nos ensinamentos de Jesus, como eu devo me comportar. Estou falando a respeito do trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. O que é que está dando certo? O que é que está dando errado? Irmãos, nós somos assim, sentimentais, né? Espírito, alma. Ainda que, para mim, é uma coisa muito junta. O apóstolo Paulo disse que a palavra do Senhor, ela penetra a ponto de separar a alma e o espírito. Então é uma coisa muito junta, muito complexa. E nós temos sentimentos que vêm, que passam na nossa mente, que muitas vezes nos afastam de Deus. Eu estou aqui falando e tem pessoas que
Você está pensando já no amanhã. Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? O que vai acontecer? A saúde do meu filho, a saúde do meu marido, a saúde, o que vai acontecer com a situação financeira do país, o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer. E o Senhor Jesus nos deu aqui o modelo de como nós temos que viver. Repetindo, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o nosso coração fica ansioso. Porque vamos dar aqui um exemplo, eu preciso vender a minha casa, eu preciso vender a minha empresa, querido, entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. O Senhor fez uma promessa. Vou colocar aqui a minha pessoa. O Senhor um dia prometeu, falou aqui no altar, falou com a minha esposa: olha, é tempo de mudar, é tempo. E nós entendemos. E agora, o que eu faço? Nada. Posso olhar uma casa, posso olhar, mas eu vou fazer o que? O Senhor prometeu. E Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Creiam Glória a Deus. nos profetas do Senhor. Aleluia. Creiam nos profetas do Senhor, naqueles que são verdadeiros. E a palavra do Senhor diz que nós vamos prosperar. Glória a Deus. Tem promessa na tua vida? Tem promessa? A palavra do Senhor, ela tem uma promessa universal. Universal. Abrange tudo, que foi a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti, Abraão, por causa de você, por causa da tua fé, acrescentando aqui algumas coisas, abrindo um pouco mais o leque, por causa da tua atitude, por causa da tua fé, serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. A tua família é bendita, o teu filho é bendito. Então nós temos que viver a palavra, irmãos. Temos que viver o que está aqui na palavra. O que Jesus fez em relação a tudo que estava acontecendo quando Ele veio aqui na terra. Eu já falei um pouco sobre isso. Existiam guerras, existiam opressões, existiam manipulações, os ladrões estavam lá, toda espécie de gente estava lá. E quais foram as atitudes de Jesus? São essas atitudes que nós temos que ter. São essas atitudes que nós temos que ter. Quando Ele diz assim: não julguem, não julguem, nós não devemos julgar. Quando Ele diz: descanse em mim, confie em mim, aprendam de mim que sou manso, Ele está dizendo que nós temos que ser manso. Verdade. No agir, no dia a dia. Quando o Senhor diz através de Paulo que a vingança pertence a mim, nós temos que confiar que essa vingança que pertence a Ele é uma vingança perfeita, porque é Ele quem retribui. Nós não temos que correr atrás. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ficar parados, não é isso. Nós temos que entender as coisas que nós temos que fazer. Nós temos que ir trabalhar, nós temos que nos relacionar, nós temos que manter o nosso casamento. É por isso que o Senhor quer que nós estejamos imitando Ele em tudo. Porque quando eu imito o Senhor Jesus no meu dia a dia, no meu lar, eu consigo me relacionar com a minha esposa e com os meus filhos. No meu trabalho, eu consigo me relacionar com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos. Se eu estou fazendo a obra do Senhor, se o Senhor mandar eu, ou mandar a mim, ou mandar alguém, seja quem for, fazer algo, por exemplo, ir a um presídio, ou ir a um orfanato, ou levar a palavra do Senhor, onde o Espírito Santo de Deus nos tocar, nós temos que ser imitadores de Cristo. Verdade. Temos que ser imitadores de Cristo em toda e qualquer circunstância. Porque algumas pessoas se desesperam, porque algumas pessoas têm algumas atitudes que não condizem com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. E isso, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus fala conosco hoje, que Ele
Ele nos chama ao ajuntamento, Ele nos chama à congregação, para que nós aprendamos, para que nós venhamos a meditar na sua palavra. E tudo isso, irmãos, coopera, essas coisas vão cooperando para o nosso bem. Existem circunstâncias que nós falamos: olha, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo. E o Senhor está dizendo: não fique ansiosa, não fique ansioso. Por várias vezes nós temos repetido isso, e algumas pessoas ouvem, mas como a parábola da semente, daquele que saiu a semear diz, elas ouvem, a semente é jogada nesse solo que é o teu coração, mas as circunstâncias da vida, os problemas vêm e abafam, e a palavra já logo vai embora e nada muda. Mas se você deseja mudança de pensamento, metanoia, mudança de vida, pode confiar que Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador. Eu vou deixar um outro Consolador. Há pessoas que falam: mas vamos pensar aqui, nessa igreja, eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais à igreja porque fulano, porque ciclano, são os nomes que nós usamos, para dar. Porque Beltrano, porque isso, porque aquilo, eu não quero mais ir. São N desculpas, que nós damos. E tem uma fábula, não é uma fábula, é uma ilustração que eu li há pouco tempo atrás. Não sei se eu vou dizer exatamente como estava lá, mas um rapaz chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu vou sair da igreja por isso, por causa dela, por causa dele, por causa de não sei o que, por causa não sei lá. Aí o pastor falou: tudo bem, você pode sair, mas antes, no culto de domingo, não importa o que as pessoas vão dizer, eu sei que vai tirar a atenção, mas eu quero que antes da palavra você dê 3 voltas na igreja com um copo de água, não totalmente cheio, mais ou menos assim. E não pode cair uma gota. Depois você pode ir embora. E ele fez. Deu voltas na igreja, não deixou cair uma gota. Ele falou: está aqui, pastor, o copo. Mas por que eu tive que fazer isso? Quando você estava dando voltas, onde estava o teu foco? No copo. E você ouviu alguém falando mal de você? Você viu algum defeito no louvor? Você viu algo de errado na igreja? Ele falou: não, porque o foco estava no copo. Elevo meus olhos para o monte. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Nós temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Características do sal. Eu estou dizendo isso porque, mais uma vez, Jesus faz uma comparação, usa a metáfora. E aqui nós vamos pegar aqui alguns exemplos do sal. Cloreto de sódio. Estava falando de sal puro. Jesus comparou o sal a você. Amém? A nós, aos seus discípulos, à igreja. Essa palavra é atual. Ele vive, Ele reina. As suas palavras não mudam, permanecem para sempre. Em primeiro lugar, irmãos, o que o sal faz? Entre muitas coisas, mas o principal objetivo do sal
Qual é? Temperar. Temperar. É dar sabor. É dar sabor. E o próprio Jesus diz assim que as nossas palavras, a palavra do Senhor diz, né? Que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Que Jesus estava falando que nós temos que ser bênção. Queridos, o sal aparece na comida quando ele é dissolvido? Não aparece. É assim que nós temos que ser. Verdade. Ser bênção sem aparecer. As pessoas sabem que podem contar com você. Glória, Senhor. As pessoas sabem, elas se lembram que podem contar com você. E você não está no altar. Você não está no foco. As luzes não estão apontando para você. Porque Jesus é assim. Ele foi assim. Aleluia, Pai. Ele curou muitas pessoas e falava: não precisa falar que foi eu. É Deus. Apresenta-te ao sacerdote. Faça o que a lei diz que tem que fazer. Ele se escondia, mas ele foi bênção na vida de muitas pessoas e continua sendo. O sal não aparece, mas você sabe que o sal está lá. Temos que ser bênção na medida certa. Como eu disse agora, ser manso, ser tranquilo, ser suave, não julgar, não desdenhar. Quantas pessoas desdenham do outro por causa da maneira de vestir, por causa da maneira de falar, por causa da cor da pele, são desprezados, outras pessoas desprezam, e nós estamos caminhando para um mesmo lugar. É verdade, Pai. Aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem, estão caminhando para esse lugar eterno, de sofrimento eterno. E aqueles que andam com o Senhor, vinde benditos de meu Pai, Aleluia, Deus. tomem posse daquilo que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. Ser sal significa ser temperado, ser manso. Não precisa aparecer. Não precisa aparecer. Em segundo lugar, irmãos, na antiguidade, o sal, ele tinha um valor muito alto. Daí vem a palavra salário. Salário. O sal, ele valia tanto que a pessoa trabalhava por um dia ou alguns dias e ele recebia sal, porque era difícil ter sal. Daí vem a palavra salário. E uma outra característica do sal qual que é? Para aqueles que são mais antigos, que viveram no sertão, conservar os tropeiros, os bandeirantes que entraram pelas terras aí da cidade, do estado de São Paulo, do Brasil. Eles levavam comida. Os portugueses que vieram para o Brasil e outros imigrantes, eles conservavam as carnes com sal. O sal conserva. E olha aqui o que o Senhor pede para que nós façamos. Isso soa de uma forma estranha aos ouvidos de algumas pessoas, mas nós temos que conservar as tradições, aquilo que começou lá no início da igreja. Nós temos que conservar aquilo que o Senhor tem colocado como eterno. O louvor a Deus, vamos pensar aqui na nossa comunidade, o louvor a Deus, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós temos que adorar a Deus com salmos e cânticos espirituais. Jesus, quando ele entrava em uma sinagoga, quando era dada a oportunidade a ele abria a palavra, ele abria o rolo de Isaías, ele abria o rolo de Jeremias e pregava a palavra. Glória. Conservar as tradições
os antigos, o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E por quê? Muitas pessoas dizem, não, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, é culto para jovem, é culto para velho, é culto para isso, é culto para aquilo. Não, o culto é para o Senhor. Nós viemos aqui, nós estamos aqui para adorar a Deus. Esse é o nosso maior objetivo. Conservar. Jesus não mudou. O que Ele falou, o que Ele ensinou, continua valendo, irmãos. Continua valendo. O que nós temos que evitar são os excessos, são os extremos. Equilíbrio. Muito sal mata. Muito sal mata. Então, não sufoque as pessoas. Não sufoque as pessoas. Seja bênção. Seja sal na medida certa. Não fale demais. Não seja intolerante. A palavra do Senhor diz: não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Vejam só, que paradoxo. Não seja demasiadamente, seja na medida certa. Ele deu aqui 2 exemplos, mas isso vale para tudo. Não seja demasiadamente nada. Irmãos, tem pessoas que são grudentas, pessoas que grudam, que falam, e nós temos que entender. Uma vez eu estava com um amigo e ele era daqueles que batia, que fala, e eu falava: Jesus me ajuda. Aqueles que vão falar e começam a bater, né? Então. Isso e aquilo, e falava alto, e no meio do metrô, aquela bagunça, aquela confusão, né? Como a Esther gosta de dizer. Ele falava tão perto que eu falei: vai entrar uma bactéria aqui. Não fala perto da Esther não, viu, gente? Senão ela vai falar assim: olha, eu acho que foi aquela hora que eu estava conversando. Eu não estou me sentindo bem. Eu ficava sem ação, né? Aí chegou uma hora que eu me calei. Aí ele perguntou para mim assim: ô pastor, você não está bem não? Falei: tô ótimo. Você está calado? Eu falei: não, eu sou calado, né? Eu sou assim mesmo. Mas está tudo bem. E é interessante, irmãos, que a gente fica em espírito pedindo as coisas para o Senhor. E a partir daquele momento ele deu uma acalmada. Ele acalmou. Então, não seja demasiadamente nada. Muito sal estraga. Não fale demais. Beijo é bom, mas beijo demais também. Abraçar é muito bom, mas abraçar demais, não é verdade? São coisas simples que muitas vezes nós passamos e temos que controlar a nossa maneira de ser. Não ser entrão, não ser inconveniente. Nós temos que nos policiar nesse sentido, para que nós sejamos sal na medida certa. Aleluia. Na medida certa, para que as pessoas tenham prazer. Olha, ali vem o Isaac. O Isaac é uma bênção, hein? Chegou agora, né? Eu vi. Perdeu todo o louvor. O Isaac é uma bênção, mas gosta de dormir. Se deixar 2, 3 horas da manhã, ele está ligando para você: pastor, que revelação é essa? Pode ligar, meu Isaac, não ligo não. Para que as pessoas possam ter essa sensação agradável. Poxa, é uma boa companhia, tem palavras que edificam. Não vive falando mal. Uma vez um entrevistador falou em off para mim: sabe por que eu não contratei essa garota? Porque ela falou mal
do seu emprego anterior, do seu patrão, do seu chefe. Não quero esse tipo de gente comigo. Não sufoque as pessoas. Porque, em terceiro lugar, irmão, se o sal perder o sabor. O que é esse perder o sabor que Jesus falou aqui no texto? Se o sal perder o sabor, se ele perder a essência, eu quero aqui completar: se o Espírito Santo de Deus se afastar de você, se a presença do Senhor não estiver contigo, a palavra do Senhor está dizendo, você será pisado, pisada, humilhada pelos homens. A palavra está dizendo, se perder o sabor, entenda-se esse sabor, se perder a função, se perder a essência, se perder a presença de Deus, será humilhado, será humilhada. Eu me lembro, irmãos, de quantas vezes eu fui humilhado porque estava afastado dos caminhos do Senhor. Estava afastado. Deus estava muito longe de mim. Eu não queria mais. Fui humilhado, irmãos, humilhado. Os homens me pisaram. Depois eu fui entender, não tinha o Espírito Santo, não tinha Deus. Não perca o sabor, não perca a essência, não perca a ação do Espírito Santo na tua vida. Jesus vai falar sobre luz, e ele faz essa comparação, ele nos compara a luz, sendo que ele é a luz também, ou a principal luz. A luz, para iluminar, ela tem que ficar em cima, como elas estão aqui, no velador. Nas casas antigas ficava num lugar próprio, como se fosse isso aqui, ó, e colocava ali a luz, o candelabro, para iluminar toda a casa. E Jesus faz essa comparação. A luz tem que ficar em cima, mas lembrando sempre da humildade. Lembram quando eu disse que é o Senhor que honra os humildes? É Deus quem honra aqueles que são humildes. É Deus quem coloca em cima, no lugar de destaque, aqueles que são humildes, porque Deus sabe que quando ele estiver lá, quando ela estiver no lugar de destaque, ela não vai humilhar outras pessoas. Deus exalta os humildes, mas ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Tem um testemunho do Delino Marçal, né, que nós escutamos ontem. Queridos, ele é abençoado por Deus, inspirado, faz letras muito bonitas. E ele conta que ele viveu numa família de muitos filhos. A sua mãe era pastora, missionária, não sei, serva do Senhor. Cultos na casa dele, falou, às vezes eu chegava da escola quando criança, tinha pessoas orando no meu quarto, na sala. E chegou numa época de Natal, ele ficou questionando, adolescente, questionando por que meus amigos nessa época recebem presentes, tem a mesa farta. E ele foi falar com sua mãe: mãe, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, aqui praticamente é uma igreja, isso, e questionou, e nós não temos nada para colocar em cima da mesa no Natal. Nós não temos nada, nós somos pobres. A mãe dele, sábia, o chamou, falou: filho, senta aqui. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Daí saiu esse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se
Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus exalta os humildes. Hoje, Ele é quem Ele é, por causa da sua humildade, da sua compreensão do Evangelho. Eu nunca ouvi uma mensagem desse moço exaltando a si mesmo ou alguém. Ele sempre exalta o Senhor, sempre coloca o Senhor em primeiro lugar, sempre agradece em toda e qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo nos ensinou, como Jesus nos ensinou. Luz, irmãos, luz. João Batista, ele disse: eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, Espírito Santo e fogo. Fogo é luz, fogo ilumina. E eu, lendo Santo Agostinho, eu coloquei até numa palavra de manhã. Ele vai falar sobre a alma. Alma e espírito no grego, nós podemos entender, ou no grego é uma palavra só. Pneuma. A mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, para o Espírito humano. Pneuma. Para ter fogo, o que eu preciso? O que eu preciso para ter fogo? Imaginemos que nós estamos na selva. O que eu preciso para ter fogo? Ar, pneuma e calor. Eu preciso de ar, eu preciso de pneuma. O Senhor Jesus, Ele disse que batizaria. João escreveu, falou, Ele vai batizar com o Espírito Santo, com pneuma e com fogo. E tem algo interessante, irmãos, que quando você acende o fogo, ele tem a tendência de subir. O fogo, ele tem a tendência, você não acende um fogo, o fogo vai para baixo. Não, ele sobe. Isso a física explica, a ciência explica. Mas tem tudo a ver com Deus. O fogo aponta para Deus. O fogo sobe. O fogo desce. O meu espírito, ele tem o desejo de subirmos. Nós somos espírito e nós temos o desejo de subir. A palavra do Senhor diz que esse corpo um dia vai deitar a sepultura, o seu também, mas o espírito vai subir, vai se apresentar na presença do Criador. Vem, Senhor, derramar teu Espírito, teu fogo sobre nós, porque o nosso desejo, Pai, a nossa tendência é subir, Pai, é exaltar, é levantar as mãos. Nós temos o desejo, Senhor, de subir, de estar contigo. Vem, Senhor, derramar o teu fogo sobre nós. Jesus estava na criação, irmãos. Antes de criar o sol e a lua, a palavra do Senhor diz que a luz já iluminava a terra. Jesus já iluminava a terra. No Gênesis ele estava lá como luz, estava na criação, na palavra, no Logos de Deus. E no Apocalipse, no capítulo 1, João foi levado em espírito. E ele olhou e viu Jesus. Sabe como Jesus estava? Iluminando
Os seus olhos são como tochas, como fogo. O seu rosto brilha mais do que o sol. Os seus pés são como o bronze polido. E no seu peito tem uma faixa escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos sal e sejamos luz. A luz que ilumina, a luz que traz esperança, a luz que traz vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é o teu Logos, é Jesus. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 103. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. E as palmas louvam.